Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas. Estamos aqui para mais um aulão semanal. Essa é a aula de número 9, se eu não me engano. Já estou começando a me perder nos números das aulas já. E hoje, basicamente, a aula vai falar um pouquinho sobre efeito platô. Realmente estagnei? O que é o efeito platô? E por que tanta gente atribui a resultados ruins ao tal efeito platô? O efeito platô nada mais é do que você chegar de maneira simples em um determinado gasto energético e o seu corpo chegar em um platô e não emagrecer mais. Tá, legal. Então, o que acontece? Muita gente fala, eu cheguei em efeito platô. Que foi o meu metabolismo, ele foi caindo, o meu metabolismo foi caindo, e aí eu não consigo emagrecer mais. Bom, vamos ver dentro do que realmente isso é verdade. Vamos lá. O que acontece, por exemplo, eu vou mostrar aqui dentro de uma planilha que eu tenho de gasto energético. É claro que existem vários cálculos para se calcular gasto energético, mas eu vou mostrar uma dessas maneiras aqui. Bom, vamos lá. Vamos supor que temos uma mulher de peso 65 quilos, com altura de 1,65 centímetros e idade de 25 anos. Legal. A taxa metabólica basal dela é de 1.469. O que quer dizer isso? O que quer dizer que, segundo essa equação de descoberta de taxa metabólica basal, essa mulher, ela gasta, sem fazer absolutamente nada no dia dela, somente para o organismo dela funcionar, 1.469 calorias. Legal. Agora a gente adiciona a atividade física. E aí, nossa, tá errado aqui, tem 2i aqui, mas tudo bem. Depois eu arrumo isso aqui. Bom, vamos lá. O nível de atividade física, ele vai ser um fator que a gente multiplica pela TMB. Então, a TMB dela é de 1.469. Legal, vamos supor que ela é uma pessoa que treina, faz exercício moderado, de 3 a 5 dias por semana. Então, o fator dela é 1,55. Legal, o que isso faz para ela? Isso vai transformar o gasto energético total dela em 2.276 calorias. Legal, interessante, 2.276, né? Então vamos anotar esse número aqui. Então, mulher, ela tem peso 65 quilos, altura 1,65, idade 25. TMB dela é de 1.469. TMB dela é 1.469 calorias. E o gasto energético total é de 2.276 calorias. Legal. Agora, vamos supor que ela saiu de 65 e ela foi para 64. Olha só, aqui mantém. Então, ela foi para 64 quilos, ela perdeu 1 quilo. Oh, legal, idade está igual. A TMB, então eu vou tirar essas duas informações, porque essas duas informações aqui vão ser constantes, tá? Pelo menos aqui no nosso exemplo. A TMB dela foi para 1.459 calorias. E o gasto energético dela? Pensando em 3 vezes na semana, 3 a 5 vezes, que é o que ela continua fazendo aí, o gasto energético total dela vai para 2.261 quilocalorias. Qual que é a diferença disso? Ou seja, a cada 1 quilo que essa mulher emagrece,
ela vai ter menos, aqui, ó, 15 calorias a menos. Legal. Conforme ela vai perdendo 1 quilo, né, ela vai perdendo 1 quilo, ela vai diminuindo isso também. Então, logo, falar que conforme você emagrece, o seu metabolismo, no caso, a taxa metabólica basal diminui, é verdade? É verdade. Agora, você falar que o seu gasto energético total diminui, é verdade? Não necessariamente. Por quê? Aqui pode diminuir, porque esse é o gasto energético basal dela, só que e se ela aumenta mais ainda o gasto energético total dela aqui, fazendo um exercício mais intenso, progredindo no exercício, fazendo uma maior quantidade de atividades físicas? Então, dizer que o metabolismo fica mais lento, e entenda o metabolismo como taxa metabólica basal, fica mais lento ao emagrecer. É verdade? Sim. Mas dizer que o gasto energético total é menor, não é necessariamente verdade. Então, dizer que seu metabolismo, sua taxa metabólica basal fica mais lento ao emagrecer, é verdade? Sim. E dizer que seu gasto energético total é menor, não é necessariamente verdade. Legal. Então, conforme você vai emagrecendo, tá. E aí, qual que é a ideia, né, do que as pessoas falam de efeito platô? É você chegar em um determinado gasto energético e você não emagrece mais. Por exemplo, vamos supor que essa mulher aqui, ela não está fazendo exercício. Então, vamos colocar aqui que ela é sedentária, tá? Então, eu vou apagar depois lá, mas ela é sedentária. 1,2 é o fator dela. Legal. Ela não está com 64, ela está com 65. Vamos ver qual que é o gasto. 1.700. Olha a diferença de uma pessoa que faz 3 a 5 vezes de exercício por semana a uma pessoa que não faz exercício. Pequena diferença, né? Só 500 calorias aqui, quase. Enfim, legal. Vamos lá. Então, com 65 quilos, essa é a taxa metabólica basal, isso não muda, mas o gasto energético total dela é de 1.762. Legal. Em 64, bom, aqui diminui e vamos ver? 1.751. Ou seja, ele abaixa. Ele abaixa em quantas calorias? Em 9 calorias. Tá, vamos lá. Essa mulher, ela continua sedentária. Legal. Mas ela quer continuar emagrecendo, ela não quer fazer exercício. Legal, vamos supor que ela quer ficar muito, muito magra. Ela quer perder 10 quilos. Porque ela se sente bem com 55 quilos. Enfim. A taxa metabólica basal dela cai também. Então, aí vem, ela sai daqui, ó, ela vai vir para 55. Tá, tá aqui. Então, 64 quilos. E aqui 55 quilos. Legal. Quanto que é, mantendo ela sedentária, quanto vai ser o gasto energético total dela? 1.647 quilocalorias. E aqui,
1.373. Legal. A gente pode ver, ó, que daqui para cá, ó, ela perdeu 10 quilos. 10 quilos. E nesses 10 quilos, quanto foi em quanto reduziu o gasto energético total dela? Um pouco mais de 100 calorias. Tá, tudo bem. Qual que é a ideia das pessoas dizem desse efeito platô? É que conforme você vai emagrecendo, você vai tendo que comer cada vez menos. E aí o seu metabolismo ele estagna e ele para de emagrecer, por exemplo. Isso acontece? Bom, é muito difícil chegar realmente no efeito platô. Não é de uma hora para outra. Você não está em platô em 2, 3 meses de dieta. Você só não está fazendo algo certo. Como assim não está fazendo algo certo? O que normalmente acontece? A cada 1 quilo perdido, em média, 20 a 30 quilocalorias você diminui de taxa metabólica basal, de gasto energético. Tá, tudo bem. Isso é algo que vai modificar alguma coisa no seu emagrecimento? Não. Por quê? 20, 30 calorias é uma bala. O que isso vai influir? Nada. Ah, legal. Por que normalmente... Ah, e também a cada 1 quilo perdido, a sua fome aumenta em aproximadamente 100 calorias. Então, ou seja, a cada 1 quilo perdido, você realmente abaixa seu metabolismo, ele vai diminuir. Enquanto em 20 a 30 calorias, mais ou menos. Vocês veem que nesse exemplo aqui, ó, foi menos, foi 10. Foi 10 não, foi 10, aqui. Legal. E daqui para cá, foi 9 em gasto energético total. Isso numa pessoa sedentária. Legal. Mas normalmente em média fica de 20 a 30, tá? Só que a fome aumenta. E é o que acontece muitas vezes? A pessoa fala, eu cheguei em efeito platô. Não. O que normalmente acontece? A fome aumenta. Quando a fome aumenta, você come mais. Normalmente, pelo pensamento de estou treinando, eu posso. Outro ponto, você come mais, e aí esse pensamento de estou treinando, eu posso, você deixa de controlar a alimentação, você se permite. Opa! Você se permite comer mais refeições livres. Você deixa de analisar os resultados, sejam eles bons ou ruins. Então, o que acontece é que você começa... Normalmente, o que acontece é isso. Aí também o que acontece? A pessoa, ela tá no foco, ela chega no objetivo dela. O que ela faz? Primeiro ponto. Ela tá treinando uma vez na semana. Vamos supor alguém que realmente quer emagrecer, que tá lá, foco. Não, eu tenho esse objetivo. Eu tô treinando 2 vezes no dia. E aí, do nada, ela sai de 2 vezes no dia e vai o treino dela antes. 2 vezes no dia, antes. Vamos por aqui. Antes. 2 vezes dia. De segunda a sábado. 6 vezes.
Vê 6 vezes na semana. Faz 12 treinos. Vamos supor. E aí, ela chegou no objetivo dela. Legal. Aí ela vai treinar 3 vezes na semana, que são 3 treinos. Ou seja, daqui para cá só tem um gap só de 9 treinos aí de diferença. E aí ela quer manter com 9 treinos a menos, ela quer manter com 9 treinos a menos aqui. Ela quer aqui, ela quer manter com 9 treinos a menos, menos 9 treinos aqui. Ela quer manter a mesma exata alimentação. Tá certo? Não. Por quê? Você diminui 9 treinos a sua frequência de treino. Você pode diminuir? Pode. Tá tudo bem. Só que o que precisa adequar? A alimentação. Por quê? O seu gasto energético, vocês já viram, acabei de mostrar, que quando você coloca 3 a 5 vezes na semana, isso daqui sai de 1.700, ele vai para 2.276. Só por você adicionar o exercício 3 a 5 vezes na semana. Isso daqui sobe em 500. Tá legal? Então, se você diminui os treinos que você faz, o que você deve fazer? Adequar a alimentação é necessário. Não tem problema você diminuir, só que você tem que adequar a alimentação. E o que acontece normalmente? Aí a pessoa engorda de novo. E aí ela fala, opa, consegui emagrecer, só que engordei tudo de novo. Por quê? Porque normalmente o pensamento não é de muita gente que emagrece, não é um pensamento de longo prazo. Chegou no peso, a gente tem que fazer a manutenção. Aí sim, você chegou no peso que você quer, você chegou no objetivo que você quer, a manutenção vai ser feita. O que é a manutenção? A manutenção nada mais é do que você falar, bom, beleza, eu cheguei no meu objetivo. Se eu quiser tirar o pé do acelerador agora, eu até posso. Só que eu vou ter que adequar a minha alimentação a isso, a essa minha nova realidade também. Por isso que é sempre importante, assim como vocês sabem, ter profissionais tanto de educação física e um nutricionista junto. Porque se você diminui um, mas você não ajusta o outro, vai engordar de novo. Por exemplo, e se, por exemplo, a pessoa que era sedentária aumenta demais a quantidade de exercícios, mas não ajusta a alimentação, ela vai emagrecer? Vai aumentar o gasto energético total dela. Muito provavelmente. Vai. Só que acontece, logo, o quanto ela está comendo, se ela mantiver a mesma alimentação, vai ser inadequado para manter a intensidade alta de exercício. Logo, vai estar faltando alimento. Por isso que muita gente chega em um determinado ponto e estagna. Não necessariamente porque ela não consegue emagrecer mais, mas por alimentação inadequada ou por treino inadequado. Se o treino aumentou demais, você precisa comer mais também, mas precisa comer mais da maneira inteligente, que é exatamente procurando um profissional. Ou, é claro, para quem ainda não tem um profissional, você pode inicialmente utilizar, por exemplo, a planilha que eu disponibilizo, que tem a aula junto. Quem não tem nutricionista pode me pedir a planilha que eu envio a aula junto. Ela não substitui nunca um nutricionista, porque ela é algo geral para ser feita, é algo geral para ajudar vocês. Ela não tem controle de micronutrientes tão forte assim, o que também é importante. Então,
Isso eu tô falando de matemática aqui, mas eu não tô levando em consideração micronutrientes, fitoquímicos, nada, nada. Probióticos, prebióticos, saúde intestinal, nada. Eu estou utilizando pura e simplesmente matemática aqui para mostrar para vocês que efeito platô acontece? Sim, até acontece. O seu metabolismo ele vai abaixando. Só que não acontece como todo mundo fala, ah, estou em efeito platô em 2, 3 meses. Não. O que vai acontecer, o que pode acontecer é você chegar num efeito platô em anos. Anos. E aí, quando você chega próximo dele, o que acontece? Você utiliza estratégias, como, por exemplo, uma estratégia que nutricionistas utilizam para dar uma enganada no seu metabolismo é, por exemplo, o ciclo de carboidratos. Como assim? Um ciclo de carboidratos, por exemplo, é assim. Vamos supor que você treina segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sábado e domingo não. Legal. Na segunda-feira, então o ciclo de carboidratos ele pode ser feito, né, de várias maneiras, mas você vai ter um momento de carbo alto, carbo médio e carbo baixo. Carbo baixo, não entenda aqui uma dieta low carb, não, tá? É só é baixo em relação ao carbo alto e carbo médio, só em relação a isso. Legal. Carbo alto, por exemplo, aqui na segunda-feira eu treino pernas, por exemplo. Então, como ele é um treino que ele tem um aporte energético muito grande, você vai fazer o carbo alto. Legal, aqui eu vou treinar bíceps e tríceps. Bom, legal, carbo médio. Aqui na quarta, eu vou, vamos supor aqui, vai, não vou perna, vou na terça, vou treinar peito e costas. Pode ser carbo médio. Ou, por exemplo, vou treinar costa e bíceps, costa e tríceps. Aí vai muito do profissional que vai fazer. Esse ciclo de colocar carbo alto aqui é interessante para ele dar uma tirada do seu organismo de, por exemplo, ficar sempre aqui, ó. A dieta é exatamente igual todos os dias. Então, uma maneira de fazer isso é colocando carbo alto e carbo baixo. Então, é quinta-feira, aqui ele vai treinar aeróbico. Legal. Então, vai treinar aeróbico, pode ser carbo baixo, por exemplo. É claro, dependendo da intensidade que você vai fazer o aeróbico também. E do volume que vai ser feito também. Então, né, tô colocando aqui uma intensidade moderada. Dá para ser carbo baixo. Aqui vai treinar a perna de novo na sexta. Então, é carbo alto de novo. E no sábado e domingo? Ah, no sábado e domingo eu não treino. Carbo baixo nos 2 dias. Então, isso é uma maneira de controlar. Por quê? Porque você vai dando aportes energéticos ao longo de dias diferentes. O seu organismo entende que um dia ele vai ingerir mais, um dia ele vai ingerir menos, e ele fica meio que louco. Então, ele não estagna dessa maneira. Precisa ser feito muito mais, precisam ser feitos muitos mais estudos acerca disso, tá? Do ciclo de carboidratos, mas ele é uma estratégia muito utilizada hoje, já vem sendo utilizado há alguns anos já, nessa linha de fisiculturistas e tudo mais, e é claro, também é muito utilizado na área da saúde também. Eu mesmo já participei já com um nutricionista quando eu fazia uma intervenção com ele, eu acompanhava com ele, ele chegou a fazer a manutenção aqui para mim com o ciclo de carboidratos. Foi interessante? Era interessante. Por exemplo, no dia que eu treinava pernas, eu tinha um aporte um pouquinho maior de carbo, então eu podia às vezes colocar um pouco mais de um doce, um chocolate, tudo mais. Não que não possa ser feito isso nos outros dias, tá? Carbo médio e carbo baixo, tá? Não tem problema. Mas no carbo alto, pô, é carbo alto. Tá.
Então, é uma maneira de diferenciar, deixar o seu metabolismo um pouco maluquinho aí. E é claro, pensando no contexto geral dos 7 dias, terá ainda o déficit calórico. Ou seja, por mais que ainda tenha 2 dias, por exemplo, de carbo alto aqui, a pessoa ainda se mantém em déficit calórico. Ou seja, ela vai emagrecer? Vai. Então, não é por conta de 2 meses aqui que você fala: "Ah, eu estagnei no meu peso, estagnei no meu peso". Você não está no platô. Essa é a desculpa fácil. Esse é o famoso migué que as pessoas dão para falar assim: "Ah, eu não consigo mais emagrecer porque eu estou em platô. E aí eu não sei o que eu faço, eu estou em platô, não consigo emagrecer porque eu como pouco". Normalmente, eu já falei isso, eh, algumas vezes, mas o comer pouco não é sinal de que está comendo de maneira inteligente. Como assim? Alimentos com alta densidade energética. O que são alimentos com alta densidade energética? Pequenas quantidades, tem muitas calorias. Então, a pessoa come pouco. Legal, mas ela come pouco do quê? De alimentos com alta densidade energética. Comida industrializada, ultraprocessados, pizza, lanche. Ah, eu comi só um lanche e comi fiz o meu almoço só no lanche, né? E não faz exercício. Uma pessoa sedentária. Vou dar um exemplo. Só no lanche que ela ingeriu em uma refeição, mais o refrigerante, mais a sobremesa ali, só naquilo lá ela vai encontrar ali, claro, dependendo ali, vamos supor que ela comeu o lanche todo lá, brincando, 1.500, 2.000 calorias juntando tudo ali, brincando. Se ela não faz exercício, vamos supor que é essa mulher aí que não faz exercício. Qual que é o gasto energético diário dela? 1.700 calorias. Bom, ela já está em superávit. E aí ela comeu o almoço dela, ela fez 2 refeições só. E aí ela passou fome no resto do dia dela. E ela comeu o almoço dela, ela não comeu muito, né? Ela comeu ali 300 calorias, 400 calorias. Legal. Ela saiu de 2.000 foi para 2.400. Se não fazendo exercício, o gasto dela é de 1.700, ela está em quê? Em superávit calórico. Ela vai engordar? Vai engordar. Fazendo quantas? 2 refeições no dia. 2. 2. Por isso que o exercício ele se torna essencial, essencial para controle, manutenção e ajuste de peso de maneira geral. Legal. Agora vamos pensar que vocês já entenderam que não estão no platô, que dificilmente vocês vão chegar nisso, dificilmente não, vocês não irão estar isso em platô em 2, 3 meses. Isso é puro e simples fato de falta de consistência naquele momento. Então, como manter um corpo definido? E baixo percentual de massa gorda. Legal. Então, para eu chegar em alto percentual de massa magra, qual o tipo de exercício que faz isso? Musculação. Ou outros exercícios, outros métodos de treinamento que também trabalham com cargas externas. Pode ser calistenia? Pode, pode também. Calistenia promove também um aumento de massa magra? Promove também. Só que os treinos de calistenia, alguns, dependendo, é claro, dependendo muito do tipo, eles vão trabalhar muito mais o condicionamento físico, o condicionamento cardiorrespiratório. É claro, vai aumentar a massa magra? Vai sim.
Só que, se você for comparar, por exemplo, um treino de calistenia e um treino de musculação, qual promove muito mais um aumento de percentual de massa magra? A musculação. Principalmente porque também um treino de calistenia, o que acontece? São exercícios compostos. São exercícios, em sua maioria, multiarticulares, que são exercícios que envolvem muitas articulações ao mesmo tempo. E o que acontece precisa de muita consciência corporal para conseguir fazer. E muita gente não consegue fazer um volume alto de exercícios calistênicos para chegar num nível interessante de aumento de massa magra. Por isso a musculação se torna algo tão interessante. E aí, um baixo percentual de massa gorda. Teve um estudo que saiu, não sei se foi 2020 ou se foi agora em 2021, começo de 2021, que ele fez uma análise com muita gente. Foram mais de 100 voluntários. Mais de 100 voluntários. E eles fizeram emagrecimento e compararam circunferência abdominal em pessoas que fizeram o treino aeróbico, pessoas que fizeram o treino resistido e o treino resistido é musculação, tá? E pessoas que fizeram o treino aeróbico mais o treino resistido. Quem diminuiu mais a circunferência abdominal? Isso aqui, ó. Esse estudo não é com jovens, tá? Esse estudo, se eu não me engano, foram com idosos e o que aconteceu foi aproximadamente 22 semanas de intervenção. Tá? Então, é uma intervenção longa. Uma intervenção longa. Por quê? Porque se você dá uma intervenção muito curta, as pessoas, por exemplo, que estão muito paradas, como eu dei o exemplo, por exemplo, lá nos meus stories essa semana, a pessoa ela vai responder muito bem a esse início de treino. E aí, conforme você vai treinando, vai ficando mais difícil. Idoso normalmente responde muito bem a qualquer tipo de estímulo. Por quê? Porque na maioria das vezes o idoso ele é sedentário. E na maioria das vezes também um bom estímulo para um idoso já dá um resultado muito bom. Mas por isso que a intervenção ela foi grande, ela foi de 22 semanas. E em 22 semanas, qual que teve a maior diminuição da circunferência abdominal? Essa aqui. Por isso que eu sempre falo, a musculação, ela é essencial? Ela é essencial. Agora, o aeróbico, ele vai vir junto? Vai vir junto. Eu preciso fazer o aeróbico para emagrecer? Não. Quem fez só o treino resistido, também diminuiu circunferência. Quem fez só aeróbico, também diminuiu circunferência. Só que acontece, quem faz o aeróbico só não ganha massa muscular. Aqui faz, mas ganha massa muscular. E aqui, a pessoa ganha massa muscular, diminui a circunferência abdominal e também melhora, por conta do aeróbico, a saúde cardiovascular, cardiorrespiratória, que é um ótimo e importante parâmetro de saúde. Então, por isso que, de maneira um pouco mais aprofundada do que eu falo ali nos posts, é importante fazer os dois. A ideia geral de todo esse panorama de efeito platô e de que muita gente acredita que está em efeito platô, não está. É só uma baixa aderência ou à dieta ou aos treinos. Então, se isso está acontecendo, se a pessoa acredita que ela está em efeito platô, é só você pegar e analisar o que ela fazia antes, o que ela está fazendo agora, que em algum ponto aí tem um déficit nesse sentido. A pessoa diminuiu a quantidade de treinos, ou ela começou a comer mais, ou ela começou a fazer mais, a beliscar um pouco mais.
Isso é coisa que acontece normalmente. Mas aí a hora que você percebe, fala, opa, não é platô, não é um fator externo, mas sim um fator interno causando tudo isso, você só pega e olha, fala, bom, beleza, se o fator é interno, se a causa disso foi a minha baixa aderência, é só você melhorar sua aderência novamente. E aí, é claro, por que diminuiu a aderência? Ah, não, porque eu não gosto de fazer aquele tipo de exercício que eu estava fazendo. Eu emagreci para emagrecer, para ficar bem, mas eu não consigo ver uma consistência naquele tipo de exercício. Bom, então você vai ter que procurar um outro tipo de exercício que você tenha e mantenha uma aderência para continuar mantendo um gasto energético interessante. Eu não estou conseguindo me manter naquele tipo de dieta. Vamos supor, a pessoa ela fez uma low carb para emagrecer, emagreceu, foi no nutricionista e o nutricionista utilizou como uma ferramenta, utilizou o low carb naquele momento e para aquela pessoa ela gostou e deu certo. Só que depois de um tempo ela não se sentia mais confortável e ela começou por conta a aumentar a quantidade de carboidratos. E o que vai acontecer? Se chegar num superávit calórico, ela vai engordar de novo. Ela precisa se manter fazendo uma dieta low carb? Não. Ela pode se manter em déficit calórico mantendo uma dieta com alto percentual de carboidratos, que sem problema, ela vai continuar mantendo todos os resultados dela. Mas por isso que é sempre importante estar conversando com os profissionais que acompanham vocês. Então, assim, por isso que eu sempre falo para vocês, não fiquem com medo algum de me mandar mensagem. Não tenham medo dos profissionais que te ajudam. Por quê? Porque a gente te ajuda. A gente não faz por vocês. Não tem como a gente fazer por vocês. Mas é sempre importante que, se tem dúvida, se ficou alguma coisa ali pendente, vocês sempre perguntem, porque a gente vai estar ali para responder. Muita gente quer jogar a culpa em um fator externo, quando a gente deve olhar para aquilo que a gente está fazendo. E quando a gente olha o que a gente está fazendo, a gente fala, opa, eu estou errando aqui. E quando você vê aonde você está errando, é muito mais fácil de corrigir. Então, a partir do ponto que a gente para de culpar fatores externos, por exemplo, eu não consigo emagrecer por conta de hormônios descontrolados. Normalmente também não é isso. Não é um fator que vai determinar gigantemente se você vai emagrecer ou não. Ah, mas a pessoa não produz. Não, se está em déficit calórico, se está em déficit calórico. Exceto casos raros, raríssimos. Mas se está em déficit calórico, vai emagrecer. O que acontece normalmente? A pessoa ela vai emagrecendo, ela emagreceu ali bastante, só que ela não fez o reajuste da dieta. Ou seja, lembra do exemplo lá da mulher no começo da aula? Que ela emagreceu 10 quilos? Ela emagreceu 10 quilos. Só que se ela não faz o reajuste de calorias também, para continuar em déficit calórico, aí ela realmente vai diminuir a quantidade do emagrecimento dela, vai emagrecer muito mais devagar e muito menos. Por quê? Porque não foi reajustado ao novo peso dela e a nova quantidade de exercícios que ela faz, a quantidade de calorias que ela deve ingerir para que ela se mantenha em déficit calórico. É pura e simplesmente isso. Então, gente, é isso. Fiquem com Deus. Um ótimo domingo, um ótimo final de semana para vocês e boa semana para todos vocês.